estamos aqui novamente para o nosso encontro com todos vocês, para nós estudarmos os aspectos morais da Revista Espírita. A Revista Espírita que foi publicada em 1858 e vai até 1869, ou seja, 12 anos, 144 edições da Revista Espírita nessa primeira fase. E nós estamos aqui estudando juntamente com vocês, a partir de toda uma ação da Associação Espírita Teresa d'Ávila, aqui de Porto Alegre. E é um prazer, é uma satisfação nós novamente estarmos conversando e estarmos abordando alguns aspectos que estão ao longo de toda a Revista Espírita e procuramos ao máximo tentar diversificar, embora a própria Revista Espírita seja extremamente diversificada em seus temas, nas suas abordagens. Então, nós convidamos a todos vocês para lerem e habituarem-se a ler a Revista Espírita, e não somente ler, mas estudar, porque essa Revista Espírita ela serviu de base também para outras publicações de Allan Kardec. Mas hoje nós estamos aqui, eu, Sônia Hoffmann, de Porto Alegre, e Henrique Miranda, do Rio de Janeiro. Eduardo Fernandes Paes ainda não está conosco, porque ele está em viagem, mas na próxima semana ele já vai estar novamente conosco. Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e para ti também, Henrique. Olá a todos, uma alegria estar aqui, sentindo muita falta do Eduardo, mas vamos continuar o nosso trabalho. Como disse Sônia, a Revista Espírita, eu brinco, é uma brincadeira, é claro, mas que é algo que nós temos que pensar, é o chão da doutrina espírita. Por que a gente diz isso? As obras básicas, elas foram se fazendo, foram recebendo as psicografias, Kardec foi organizando tudo. Muitas publicações, antes de irem para a codificação, passaram pela Revista Espírita. Por isso que a gente faz esta brincadeira, mas com um sentido assim muito carinhoso, para que nós possamos mergulhar no estudo da Revista Espírita, porque lá também é a doutrina, que a gente aprende demais, e são assuntos muito interessantes, não é, Sônia? Exatamente. E hoje nós vamos estudar um artigo da Revista Espírita de agosto de 1865, e que tem o título Epitáfio de Benjamin Franklin. Olha que interessante. Benjamin Franklin, que nasceu e desencarnou bem antes do espírito ser codificado, não é? O espiritismo. O Ben, né? Eu tenho uma certa intimidade com Benjamin Franklin, Ben, mas é um espírito que nós devemos ter muito carinho, nosso respeito. O Benjamin Franklin, ele foi um homem do século XVIII, e desencarnou em 1790. Ele estava até voltando, né, porque ele foi o primeiro embaixador americano na França. Ele viveu todos aqueles momentos da Revolução Francesa. Ele conheceu Robespierre, Marat, né, todos esses expoentes da Revolução Francesa, teve com eles, trocou ideias, mas também ele foi um dos homens que participou da Revolução Americana, que desatou os nós dos Estados Unidos com a Inglaterra. Então, ele participou desta guerra, desta revolução, como eles chamam lá nos Estados Unidos, e ele é um dos pais da nação americana. Ele assinou aquela carta que está exposta lá nos Estados Unidos, né, que é a Constituição Americana, que é um primor, né, pela liberdade, pela democracia. E Benjamin Franklin, ele foi um editor, não é? Ele trabalhou também com a edição, ele foi tipógrafo, e depois ele trabalhou em
como jornalista, ele também escrevia com pseudônimo, é claro, mas ele também utilizava e publicava edições, e logo em seguida ele teve a própria imprensa dele, e ele começou a publicar alguns artigos, algumas revistas, mas também foi cientista, não é? Na questão do para-raio, na questão da bateria, do condensador, também com a preocupação do aquecimento das casas. Ele foi político também, e ele Sim, também estava muito preocupado com a questão da abolição da escravatura, ele se ele preocupava, lutou, sim, lutou bastante. E lutou não, bastante. ele inventou as lentes bifocais também. Sim, as lentes bifocais também foi. O Então, corpo de bombeiros. exatamente, ele fez um trabalho assim muito importante, não é? E até mesmo ele foi o presidente da Pensilvânia depois, e nós temos assim então que Benjamin Franklin foi um homem de muitos entendimentos, de muitos conhecimentos, É. mas fundamentalmente foi um homem que acreditava em Deus. E ele era E, muito sábio também, Sônia. Antes de até sim, tocar nesse assunto, ele escrevia almanacs, ele ganhou até muito dinheiro com isso. E eu vou dizer algumas frases dele aqui que vocês vão se identificar rapidamente, e a autoria é dele. Ele sim, dizia: um tostão poupado e um tostão ganhado. Outra frase dele é: uma vida de lazer e uma vida de preguiça são duas coisas distintas. E essa aqui, com certeza, você já disse aí, você que está nos ouvindo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. exatamente, não é uma coisa atual. Ele já, naquela época, ele já estava trabalhando nessa perspectiva. Mas ele tem um epitáfio, o epitáfio, não é o que estava escrito em seu túmulo quando ele desencarnou, é bem interessante. Então, nós aqui vamos trazer para vocês. Então, que tal, Henrique, nós lermos na íntegra esse epitáfio para conversarmos Sim, sobre isso? o Benjamin Franklin desencarna em 17 de abril de 1790, e o epitáfio dele, né, que são aquelas palavras que se coloca qual é Na o nome lápide. mesmo? Lápide, isso, eu tinha esquecido o nome, da lápide. Ele diz assim: aqui repousa, entregue aos vermes, o corpo de Benjamin Franklin, impressor como a capa de um velho livro cujas folhas foram arrancadas e cujo título e douração apagados. Mas por isto a obra não ficará perdida, pois reaparecerá, como ele acreditava, em nova e velha edição, revista e corrigida pelo autor. Gente, essa imagem, essa figura é ótima, não é? Exatamente. Então, por isso a importância de nós termos falado inicialmente como que ele era um editor e ele tinha um vínculo com essa questão da escrita, mas ele tinha um entendimento que aqui repousa o corpo de Benjamin Franklin, quer dizer, ele espírito, entendia que ali estava o corpo de Benjamin. Não era Benjamin que estava ali, não é? Mas o corpo que ele, espírito, Benjamin Franklin, utilizou como uma ferramenta de progresso, de evolução, de participação, de melhoramento, enfim. Então, ele atribuía a esse corpo o quê? Como se fosse a capa de um livro. Até nós estávamos brincando e até utilizávamos e utilizamos há muito tempo, também utilizamos essa questão da palavra. Ele via este processo como um processo de reencadernação, não era a Isso. reencarnação, era a reencadernação. Então, é importante o quanto ele pode ver e ele lida com essas questões e ele sabe, não somente no fato de acreditar em Deus, mas também ele era já naquela época reencarnacionista,
porque ele sabia que haveria um retorno em uma edição ampliada e, melhor ainda, corrigida. Ou seja, ele estava, então, envolvido com aquelas possibilidades de que, a partir da sua melhoria espiritual, da sua educação, do trabalho que é feito tanto no plano espiritual quanto no plano terrestre, melhorar-se, corrigir-se, não é? Isso é bem importante. Então, vai vir uma nova edição corrigida e ampliada. E o mais interessante, que eu gosto dessa ideia, e trabalhar com esta ideia, porque, claro que a gente não pode voltar atrás e riscar e reescrever, isso a gente não pode fazer. Mas todo dia, agora, você que acordou agora, você que está no final do dia, você que está no meio do dia, você tem folhas de papel em branco à frente. Daqui a 1 minuto, você pode escrever uma nova história. Você pode, então, dizer a você mesmo: não, agora eu vou praticar o bem. Isso está escrito lá. E você faz o quê? Você pode agir de uma forma bondosa com alguém e aquilo ali vai estar escrito. Então, você está escrevendo a sua história neste momento. Todo dia, quando você acorda de manhã, você tem uma folha de papel em branco pela frente. Então, isso é maravilhoso. Então, ao passar dos anos, ao passar da vida, você tem um livro escrito daquilo que você realizou. Sim, Então, o espírito já vem com todas as suas bagagens, mas ele pode começar a imprimir uma nova trajetória. E isso é importante. Ele vai escrever um novo capítulo ou um novo volume neste livro, mas ele vai começar todo. Então, não há aquela questão de uma predestinação. Não, ele vem com todo o seu conhecimento e, a partir do seu livre-arbítrio, ele vai utilizar na escrita e na reescrita da sua trajetória. E isso é importantíssimo que nós possamos ter. As nossas conquistas morais e intelectuais, quando elas são conquistas que são benéficas, que são edificantes, elas sim. não desaparecem. Mas aquelas conquistas não tão úteis, não tão benéficas, elas precisam ser, sim, corrigidas, e nós podemos recuperar e restaurar e fazer uma série de modificações. Eu E pensei aqui, Sônia, corrigida e ampliada. exatamente, não é? Quer dizer que então eu posso ampliar os meus conhecimentos morais e intelectuais na própria encarnação e em outras encarnações, viu? Eu já ia dizer Reencarnação. encarnações. Em outras encarnações, não é? Nós podemos fazer isso a partir de todo um conhecimento. Então, é importantíssimo que nós possamos pensar como já estava presente essa questão, mesmo antes do Espiritismo ser codificado. Ele já trazia este entendimento nele mesmo. E é interessante porque eu estava pensando aqui, quando o Benjamin Franklin fala da capa, vejam que às vezes a gente compra uma brochura e compra um livro de bolso, e é uma capa até um pouco mais simples, mas você abre o conteúdo, a história, os ensinamentos que tem dentro daquele livro, que você até julgou pela capa, olha, te surpreendem. Então, É, não vamos nos preocupar muito com a na nossa capa. capa. Né? É, Ah, meu Deus, a capa como é que é? Tem capa que é impressa em ouro, né? Aquelas letras douradas, tem capa dura, né? Edições de luxo. Gente, isso não importa muito. O que muitas importa. vezes a capa é muito bonita, mas o conteúdo é muito pobre, Exato. ou é uma mesmice, não é? Outras vezes é uma capa tão simples, tão.
assim cotidiana, tão presente, mas o conteúdo do livro é tão denso, é tão lindo, é tão belo, é tão maravilhoso, e é essa a questão. Nós temos que nos preocupar com aquilo que está na essência, que a pessoa traz. Então, não importa a aparência do quanto ela é, apresenta uma aparência mais ou menos bonita. Muitas vezes é importante nós entendermos como essa pessoa age e interage na vida e quem nós somos, o que nós fazemos, como nós agimos, que conteúdo é este que nós temos e que vamos compartilhar com as demais pessoas, porque um livro ele só passa a ser realmente um livro no momento em que ele é acessado por outras pessoas. Porque um livro que é engavetado, ele continua sendo um livro, mas ele não cumpre a sua função. É. Né? No momento que algum livro ele permanece lá numa estante e não é lido, ou ele vai para dentro de uma gaveta e não é acessado, ele não cumpre a sua função, ele simplesmente foi escrito. E essa é a grande importância, que nós também, como livros, que temos o nosso conteúdo, nós possamos interagir com as demais pessoas no sentido também de ampliar, corrigir o nosso conteúdo, mas também de compartilhar com as demais pessoas algumas possibilidades, porque muitas vezes elas nos ajudam. Nós, muitas vezes, vamos fazer escritas coletivas, e isso é importantíssimo. Né? E é interessante porque você deve estar pensando aí, poxa, mas não existia o espiritismo na época de Benjamin Franklin. Ué, mas o espiritismo, ele não inventou a reencarnação. O Não, espiritismo não inventou a mediunidade. O espiritismo não inventou as leis morais. Elas existem desde que o desde mundo Deus. existe. Desde que o mundo, não, desde Deus. Melhor ainda, né, Sônia? E, Exatamente, e né? Então, Kardec conta para a gente, até mesmo na Revista Espírita, que o espiritismo está no ar. Quer dizer, ele está. Vamos dizer assim, o espiritismo está. Né? Desculpa, o meu despertador aqui. O espiritismo está no ar. E aí vamos ver como é que Benjamin Franklin pensava. Ele tinha, na sua autobiografia, 3 virtudes que ele seguia sempre. A temperança, aí dizia para a gente nunca se exceder em comida nem bebida. Cultivar o silêncio, mas em si mesmo. Ter sempre ordem nas coisas, nos seus afazeres, os horários. Né? Tomar resoluções firmes. Ser frugal. Olha só, sem desperdiçar nada, não perder tempo, empregar sempre o tempo em coisas úteis, ser sincero. Olha que coisa bacana. A sinceridade, ser justo, nunca praticar injustiça com ninguém, ser moderado, ou seja, não injuriar, ser limpo, limpar o corpo, a casa, ser tranquilo, evitar trivialidade, ser casto, mas ele diz o seguinte: não usar o sexo sem, como é que chama? Sem ser lânguido, né? Sem ser sensual e ser humilde. Ele dizia o seguinte, Sônia, olha que coisa linda: ser humilde é imitar Sócrates e Jesus. então. Ele não era espírita? Exatamente. Então, assim, essa questão que nós estamos vendo cada vez mais é o quanto o espiritismo sempre esteve presente. Todos os princípios doutrinários do espiritismo sempre esteve presente. Então, a partir do momento em que Allan Kardec começa todo esse trabalho de codificação, de fazer esse trabalho do mundo invisível, essa articulação do mundo invisível com o mundo visível, e mostrar cada vez mais consolidar tudo isso, é importantíssimo. E o próprio Benjamin Franklin, na sua época, ele foi um representante extremo do iluminismo nos Estados Unidos.
Então, como tendo sido um representante do iluminismo, ele tinha muitas ideias, muitos entendimentos, ele tinha uma compreensão vasta de muitas questões. Ou seja, foram conquistas que ele foi tendo ao longo das suas encarnações. Encadernação. É que eu tinha, olha, desculpe, eu até vou confessar para vocês, é que há alguns anos atrás eu já tinha conhecimento dessa palavra, reencadernação e encadernação, e eu lutei muito tempo para poder, no momento que eu fosse falar encarnação e reencarnação, não cometer este ato. E neste momento, quando eu já havia conseguido tomar isso, agora retornei para essa questão quando foi trabalhado com esse epitáfio do Benjamin Mas Franklin. o princípio Então, é o agora eu vou mesmo, né? continuar me cuidando de O novo. princípio é o mesmo. É claro que o conceito é diferente, mas o Sim, princípio é o mesmo da encadernação. Né? Nós é, mudamos quando não é mais necessário, né, nós termos aqui esta capa, vamos dizer assim, a gente troca de capa até não precisar mais. O problema é a encadernação um dia acaba. Aí como é que a gente fica? pois Fica só com o então, quê? Com os volumes, né? não é? É, extremamente. Então, assim, e essa importância que ele vem trazendo, que vai ser revista, vai ser ampliada, e o próprio Allan Kardec, então, depois, ele faz justamente este comentário de que o Benjamin Franklin, ele tinha essa consciência de que a partir das suas próprias obras e a partir do seu próprio entendimento e a partir da sua própria vontade, pelo seu livre-arbítrio e por tudo aquilo que ele poderia fazer, ele poderia se corrigir e poderia se ampliar. Ou seja, olha, melhorar mais ainda para ele. Ele não estava satisfeito em ter somente aquelas habilidades, porque ele sabia que ele poderia conquistar muito mais habilidades. E nós Exato. trabalhamos muito pouco com as habilidades que nós temos, com as capacidades da inteligência que Deus nos concedeu. Então, se nós muitas vezes já estamos satisfeitos com um pequeno ato, mas existe essa possibilidade de nós ampliarmos tudo isso. Então, nós temos de ser um pouco mais, olharmos com mais nitidez para esse futuro e percebermos que nós podemos e que nós devemos também nos ampliar a nossa edição e corrigir também naquilo em que nós tenhamos cometido algum engano, algum equívoco, ou até mesmo, muitas vezes, não é somente um equívoco e nem somente um engano, mas nós precisamos, muitas vezes, fazer correções no sentido de aprofundar algumas questões. Nós deixamos muito na superficialidade. Então, utilizar um pouco mais da nossa inteligência, do nosso HD cerebral, que é de muita memória, que é de muita capacidade, mas que nós temos que trabalhar cada vez mais com isso tudo. Bom, a gente está chegando aqui no final. Eu não sei se o governo americano pensou nesse tipo de valorização, mas o Benjamin Franklin ele consta na nota de $100. É a nota de maior Nos valor. selos também, os selos, foi editado uma série de selos também, porque como ele trabalhou muito pela questão dos incêndios, e juntamente com os bombeiros e de toda a segurança do povo, então Uhum. houve toda uma impressão de selos onde estava Benjamin Franklin. E Kardec também complementa nesse artigo que não só Benjamin Franklin, mas muitos pensadores, muitos intelectuais, eles se pronunciaram como reencarnacionistas, perdão, como aqueles que acreditavam que a vida continuava. Então, Sim, como nós falamos, perdão, o espiritismo ele está no ar, ele não está apenas
aqui no Brasil, ou desenvolvendo em alguns países, mas não. Todos aqueles que acreditam na reencarnação, que têm uma conduta moral, que seguem aqueles líderes, principalmente Jesus, esse é espírita, apesar dele não ter ali os conceitos que estão nos livros da codificação que nós conhecemos. Mesmo porque nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo que reconhece-se o verdadeiro espírita, e nós podemos dizer reconhece-se o verdadeiro cristão nos esforços que faz, que promove para a sua reeducação moral e também para domar ou educar as suas inclinações. E muitas vezes as nossas inclinações, as nossas péssimas inclinações, aliás, desculpe, domar e educar as nossas péssimas inclinações. Sim. E muitas vezes as nossas péssimas inclinações não é somente a questão de roubar, de matar, mas também não é de nós sermos preguiçosos, de nós muitas vezes ficarmos envolvidos em temas que não são tão edificantes, nós não valorizarmos a nossa vida, não valorizarmos a vida nem espiritual e nem a vida do corpo, não pensar que este corpo, muitas vezes, precisa sim ser cuidado, porque ele é um presente que Deus nos concedeu para que nós possamos também interagir e nos melhorar individualmente e melhorar também coletivamente, a sociedade como um todo. Então, são inúmeras as nossas inclinações e nós precisamos trabalhar com ela. Então, Benjamin Franklin, quando coloca no epitáfio todas essas questões, não é? De que ia mesmo esse, como o Henrique falou, que a capa muitas vezes ela pode estar mais gasta, não é, de ter sido tanto manuseada, mas quanto mais manuseado um livro, isso significa que ele foi muitas vezes lido. E se ele foi lido, ele também precisa ser cuidado para que outras pessoas também possam ter mais acesso. Mas o nosso corpo, como um livro, um dia vai também vai se dissolver, ele não vai ficar guardado em uma estante, não é? Mas ele precisa ser manuseado, nós precisamos colocar ação em nosso corpo. E a ação do nosso corpo significa o quê? Nós participarmos de atividades conjuntas, nós não somente nos isolarmos, não ficarmos somente pensando em nós, mas também nos permitindo ser manuseados pelas outras pessoas, no sentido de que as outras pessoas também vão trocar e nós vamos trocar com elas conhecimentos, informações, vamos nos enriquecer e enriquecer outras pessoas. Eu queria assim terminar com uma frase que eu gostei muito quando eu pesquisei a vida de Benjamin Franklin. Eu li uma biografia dele, eu tinha 13 ou 14 anos, e eu gostei muito desta frase: o melhor exemplo é o melhor sermão. Então, a melhor atitude que nós venhamos a ter, não é? Eu gostei muito disso. O exemplo é o melhor sermão. Francisco falava isso, né? Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho e, se possível, use palavras. Eu gosto muito dessa frase. Então, chegamos no final, né, Sônia? Estamos chegando ao final e vamos novamente convidar, incentivar vocês todos a lerem a Revista Espírita em documento, a lerem também no formato digital, a conversarem sobre os artigos da Revista Espírita e nós possamos ampliar os nossos conhecimentos. É enriquecedor nós termos um contato com a Revista Espírita e com toda a obra que nos liberta, que nos emancipa. Então, foi um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui novamente, conversando, e esperamos nos reencontrar na próxima semana, em um novo momento, juntamente já com o Eduardo,
somando novamente, ou quem sabe daqui a pouco vai ser o Henrique que vai tirar férias, daqui a pouco vai ser eu que vou tirar férias. Ah, Então, a todos vocês, um grande abraço beijo. e sejamos felizes. Tchau, gente. Tchau.